Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando aqui pela TVI mais uma edição do nosso programa Facilita Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. O nosso programa Facilita Araras é uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é o Felipe Belotto, arquiteto e urbanista, ele que é presidente executivo do SAEMA, que é o Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras. E aí, Felipe, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Olá, um prazer todo meu de estar aqui, aceitei o convite aí da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Estamos aí à disposição para a gente bater um papo. Legal. Felipe, você assumiu agora recentemente, né? Não pode se dizer também tão recentemente, mas foi em dezembro, há pouco tempo, o SAEMA. E a cidade de Araras estava em plena crise hídrica, que era um problema do racionamento, a falta de água. E como é que foi administrado esse problema? Como é que está a situação hoje no município de Araras? Bom, diria para você que Araras passou por um momento bem delicado, momento de crise muito grande, talvez uma das maiores crises aí da sua história. E naquela ocasião fui escalado pelo atual prefeito Brambila para assumir a autarquia. O ex-presidente tinha, por motivos particulares, se exonerado, e então eu recebi esta importante missão, que foi conduzir a autarquia em um momento decisivo, em um momento de crise. Naquela situação, nós tivemos grandes problemas, tivemos que pôr em prática o racionamento, o rodízio do abastecimento público no município. Nunca isso tinha sido feito e a população sofreu demais. Foi um processo complicado tanto para a autarquia, para os próprios funcionários, para nós da equipe do SAEMA, quanto para a população. Naquele instante, então, debruçamos sobre a prancheta e traçamos um plano, fizemos um planejamento para que nós tivéssemos uma orientação de como poderíamos superar a crise naquele instante. As nossas represas, elas estavam praticamente vazias, o município quase sofreu um colapso, aí chegando a 8% da sua capacidade de reserva, Então, naquele momento, traçamos um plano de metas, e colocamos ele em prática a partir daquele momento. E a partir daquele plano de metas, com várias ações estruturantes do SAEMA, junto com uma campanha de conscientização da população, nós pudemos, passo a passo, ir superando aquele momento. E hoje nós chegamos aqui já sem racionamento e numa situação, diria para você, equilibrada. O problema não está resolvido, nós ainda estamos com ações sendo desenvolvidas, mas diria que hoje a situação está equilibrada, os reservatórios estão com nível de segurança aceitáveis, permitindo que a gente suspendesse então o racionamento e hoje estamos respirando mais tranquilos. Felipe, houve necessidade de se fazer esse racionamento? Se Araras não tivesse feito, o que poderia ter acontecido? Olha, num primeiro momento, o racionamento ele serviu para dar vida, garantir a sobrevida dos nossos mananciais. O consumo de água naquela ocasião, em dezembro do ano passado, quando eu vim assumir a autarquia, ele era muito alto. Ele chegava a quase 60 milhões de litros de água por dia e isso gerava uma captação das nossas barragens diária muito grande, muito forte. Então, naquele momento, o racionamento ele serviu para dar uma sobrevida às nossas barragens, ou seja, suspendemos o abastecimento por um período para diminuir a captação dessas barragens, então a gente poder ter um tempo de planejar o que faríamos para superar aquele momento. Então, fizemos o racionamento nesse primeiro momento com esse intuito. Depois que nós fizemos as ações e principalmente a ação de captar mais água do rio Mogi Guaçu, que o SAEMA já possuía uma captação, mas ela era subutilizada, digamos assim, a partir daquele momento fomos até lá e eficientizamos todo o sistema, permitindo com que ele dobrasse a captação do que vinha contribuindo. Então, isso permitiu com que
com o aumento da captação do rio Mogi, praticamente o abastecimento público fosse daquele local e não mais das barragens. Tudo isso foi planejado e aí o racionamento, num segundo momento, quando as barragens já não estavam mais contribuindo e as chuvas voltaram a acontecer e elas começaram a se restabelecer mais rapidamente, porque a captação já não estava mais sobre elas, principalmente, o racionamento ele passou a ser uma medida mais educativa. Junto com a campanha de conscientização da população, ele pôde contribuir para a população se reeducar, ter os seus hábitos aí diários um pouco mais conscientes para utilizar a água de maneira mais racional. Então foram 2 momentos aí que a gente passou. Mas eu digo o seguinte, se Araras não tivesse feito essa reeducação e esse racionamento, como que poderia estar hoje o município? Olha, eu diria para você que fatalmente nós entraríamos em colapso. O racionamento ele foi uma medida importante e essencial porque ele suspende, ou seja, ele contingencia, né, o abastecimento, ou seja, ele distribui menos água, então a gente conseguiu segurar os nossos reservatórios em função do racionamento. Eu diria para você que se caso o racionamento não fosse adotado naquela ocasião, hoje Araras estaria numa outra situação. Poderia estar sem água. Poderia estar sem água, infelizmente. E houve necessidade de algumas situações mais drásticas por parte da prefeitura, que eu quero dizer, aplicação de multas, criação de leis. Sim. Junto com a campanha de conscientização, o SAEMA também colocou em prática uma fiscalização um pouco mais atuante. Foi feita uma normatização, instituindo multas para quem desperdiçasse água e a população passou então a fazer denúncias no sistema de atendimento do SAEMA. Então o SAEMA passou a autuar aquelas pessoas que estavam fazendo desperdício de água, ou seja, lavando calçada, lavando o carro, lavando o quintal com a água da torneira. Nós pedimos naquela ocasião que a população diminuísse o seu consumo, especialmente nessas atividades. Ou seja, que ela mantivesse o seu hábito diário de tomar banho, cozinhar, fazer a sua higiene pessoal, fechar a torneira, né, para mas escovar os gastando dentes. menos e evitasse por completo esse desperdício de água para essas ações que poderiam ser evitadas, que é lavar uma calçada que poderia ser apenas varrida, lavar o carro que poderia passar sem lavar. Então, o SAEMA passou a multar o desperdício de água. Mas também é importante frisar que durante o racionamento, o SAEMA também adotou medidas de incentivo. Tá? Quem economizasse água, o SAEMA também passou a dar um desconto na sua conta de água. Ou seja, aquelas pessoas que estavam realmente contribuindo com aquela situação, fechando de fato a torneira, ela tinha um desconto na sua conta. Você acha que isso acabou gerando uma conscientização maior em relação a esse problema que ainda perdura, né? Ainda nós estamos vivenciando no país, né, em boa parte do país, região sudeste principalmente, a questão da crise hídrica. Você acha que criou uma conscientização? Olha, eu diria para você que a mudança de cultura de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, ele não acontece da noite para o dia. Houve sim uma grande contribuição da população, houve sim um primeiro passo com relação a essa conscientização, mas ainda temos muito a caminhar. Diria para você que a semente está plantada, mas ainda vai demorar um tempo para colhermos esses frutos. Hoje, o consumo, em comparação com o que vinha acontecendo, ele diminuiu, então houve sim uma melhora, mas ainda tem muito ainda a se fazer. A campanha terminou um pouco mais de um mês. A partir de agora é uma nova fase. O SAEMA desenvolveu algum tipo de campanha de conscientização nesse período? Sim. Um primeiro momento foi uma campanha mais incisiva, um pouco mais dramática, digamos assim, onde tínhamos que atingir de fato a população. Então foi uma campanha bem forte, com jornal, televisão, caminhada, abraço ao lago municipal, instalação até de um economizômetro na praça pública, no centro do município de Araras,
onde a população acompanhava diariamente o consumo e o quanto tinha economizado. Agora a campanha ela passou para uma segunda fase, que é entrar nas escolas. Ou seja, agora nós estamos com um desafio nas escolas para os alunos, e esses alunos do ensino fundamental e médio estão levando isso para dentro das suas casas. Ou seja, é um desafio de contas, onde em 4 meses os alunos cadastram as suas contas no nosso site, que criamos especialmente para isso, para esse desafio, e aquelas pessoas que mais economizarem receberão prêmios da autarquia. E nós, juntamente com a Secretaria de Educação, já bolamos algumas coisas para o ano letivo do ano 2016, para inserir nesse ensino fundamental e médio, para as crianças continuarem e isso se tornar um hábito perene da conscientização. Felipe, a gente sabe que algumas cidades da região, como é o caso de Limeira, Rio Claro, Santa Gertrudes, elas possuem o serviço de água e esgoto através da concessão, né? Foi concedido a empresas privadas. O município de Nova Odessa estuda passar por uma situação também de concessão, né? Passar para o serviço privado aquilo que é público, né? Através da concessão. Araras tem essa meta também de não privatizar, mas transformar em concessão o serviço de água e esgoto? Olha, o Saema ele sempre foi uma autarquia pública e hoje ele é uma empresa bastante saudável, tá? É uma empresa que tem as suas contas em dia, paga em dia, não tem dívidas, existem alguns precatórios sendo pagos de coisas antigas, mas sempre honrando com o pagamento. Não temos a intenção de fazer concessão ou privatização, até porque existe uma lei municipal que impede que a autarquia seja colocada na mão da iniciativa privada. Então, entendemos que ela vai permanecer como um ente público por longo tempo. Muito bem, nós estamos conversando com o Felipe Belotto, que é arquiteto e urbanista e também presidente executivo do Saema, que é o Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras. Nós vamos dar uma paradinha, vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta trazendo mais informações para você. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TVI com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30, com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá. O CREA São Paulo está apoiando publicamente a campanha 10 Medidas contra a Corrupção. Criado pelo Ministério Público Federal, este movimento quer transformar em projeto de lei 10 propostas de combate à corrupção e colocar um ponto final nessa prática que tanto prejudica o Brasil. Participe! Imprima sua ficha de assinaturas no site www.10medidas.mpf.mp.br. Depois de preenchida, encaminhe a ficha assinada pelo correio. Você também pode enviá-la para qualquer unidade do CREA São Paulo. Vamos juntos mudar a cara e os rumos do nosso país. Agora chegou a sua vez de ajudar a acabar com a corrupção nesse país. A sua participação é muito simples. Nós temos que coletar 1,5 milhão de assinaturas para que nós possamos levar até o Congresso Nacional 10 medidas para acabar com a corrupção. Nos ajude nessa campanha coletando assinaturas. Para que possam assinar, deverão ser eleitores. Peço a cooperação de todos vocês nessa campanha que é de todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço muito especialmente o apoio que o CREA está dando para essa campanha contra a corrupção. E eu quero dizer para você, se você é engenheiro, se você não aguenta mais o custo Brasil, os custos decorrentes da corrupção, se você entende que a corrupção é um mal do qual nós devemos nos livrar, eu queria te convidar para aderir a essa campanha, para imprimir uma ficha de coleta de assinaturas e para colher assinaturas e encaminhar para o Ministério Público Federal. Vamos juntos
colher 1,5 milhão de assinaturas e contribuir com a mudança do nosso país. Seja bem-vindo, esse é o nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Muito obrigado sempre pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos conversando com o Felipe Belotto, que é arquiteto e urbanista e também presidente executivo do SAEMA. Ô Felipe, o Rio Mogi Guaçu, né, vocês ativaram essa captação do Rio Mogi Guaçu. E a gente sabe que também o Rio Mogi Guaçu, ele está num período aí de escassez, né, do seu produto principal, que é a água. E como que então ficou essa questão da captação exatamente no momento de dificuldade do rio? Olha, nós tivemos como disse no primeiro bloco, o plano de metas e a espinha dorsal do plano de metas que nós traçamos para a superação da crise hídrica foi o aumento da captação do Rio Mogi Guaçu. É uma captação complicada, distante da nossa estação de tratamento de água, 26 quilômetros, o que dificultou toda a operação. Mas tivemos uma engenharia, a nossa equipe de técnicos realmente foi muito dedicada e conseguiu fazer com que nós tivéssemos sucesso no aumento da captação. Então, passamos a dobrar essa captação que antes era de apenas 200 litros por segundo e hoje estamos captando praticamente 340 litros por segundo. Isso passou, no pior momento da crise, a contribuir praticamente com todo o abastecimento público. O rio, apesar dele estar também muito baixo, ele ainda contribui muito e nós conseguimos tirar toda esse volume lá do seu leito sem prejudicar a captação de outros municípios. Então, temos ainda a graça do município possuir o rio e conseguirmos tirar dele toda essa água sem nenhum prejuízo a esse manancial. Para que a gente possa entender, o Rio Mogi Guaçu, ele passa também em Araras? Sim, passa por Araras, ele é um pouco distante aqui da zona urbana, ele está na zona rural, lá no bairro da Cascata, mas ele passa perto do município e nós conseguimos fazer essa captação com sucesso. Agora, a captação é um pouco mais longe, né, mais dificultosa, tal, até chegar à estação de tratamento. Isso fez com que aumentasse o valor, o preço do litro do produto para o consumidor final? Nós não fizemos o repasse de todo esse custo à população. Houve uma reestruturação tarifária que o SAEMA fez, mas que anualmente é feita, mas isso foi antes da crise, do pior momento da crise. Então, todo esse aumento de consumo de energia, de produtos químicos para fazer o tratamento da água, que é diferente se captar água do rio do que captar água das barragens, é uma água totalmente diferente, ela vem com muito mais impurezas do que da barragem, então isso tem um custo muito maior, mas isso ainda não foi repassado à população, e que agora nós estamos fazendo todos os cálculos para que no ano que vem o reajuste seja justo para todos. Quantos funcionários trabalham hoje no SAEMA? Hoje nós temos em torno de 240 funcionários na autarquia. Quer dizer, é uma grande empresa a autarquia, né? É uma grande empresa, tem receita própria. Hoje, como falei, também é uma empresa saudável que paga em dia os seus fornecedores. Então, os funcionários são muito dedicados e aqui nós temos que fazer um forte agradecimento nessa oportunidade a todos que abraçaram de fato esse problema e hoje dão tranquilidade à população de Araras quanto ao abastecimento público. Em relação a plantio de árvore, houve necessidade de se fazer um plantio nessas áreas de captação? Olha, o Departamento do Meio Ambiente ele vem atuando constantemente e crescentemente no plantio, tanto urbano quanto nessas áreas de preservação permanente. Nós temos um grande projeto que está sendo implantado neste momento de matas ciliares ao redor dos nossos mananciais de abastecimento, ou seja, das represas. Boa parte dessas represas ainda não eram dotadas com as matas ciliares, com as árvores. E o Departamento do Meio Ambiente vem trabalhando em parceria com a SOS Mata Atlântica, que é uma ONG de notório conhecimento de todos, que vai fazer o plantio em parceria com o SAEMA, e nós estamos com esse projeto bem avançado para início ainda nesse final de ano.
Legal. Felipe, nós falamos aqui um pouquinho do Saema, agora eu queria falar um pouquinho sobre você. Você estava afiliado, né, ao PMDB, agora recentemente passou para o PR. Você é um futuro prefeiturável? Olha, nós estamos trabalhando, digo que estou aí há 10 anos na prefeitura, né? Eu atuei sempre na área de planejamento urbano e tenho um grande know-how, uma grande experiência adquirida nesse tempo. Eu acho que me credencia e me coloca em condições de concorrer, sim, à Prefeitura de Araras no ano que vem. Estou à disposição aí do prefeito, do grupo do prefeito, e vamos sim colocar à disposição o meu nome para que possa ajudar e contribuir para o futuro de Araras. O PR faz parte do grupo de apoio do prefeito? Sim, o PR está fazendo parte do arco de alianças do prefeito Brambila desde a sua primeira eleição e vem aí contribuindo gradativamente para o sucesso desse governo. E o prefeito Brambila, ele não pode ser candidato à reeleição, não, ele já cumpriu os 2 mandatos. Exatamente, ele já é reeleito, né, fez um ótimo governo, tem uma grande aceitação ainda neste final de governo, que é muito bom, e foi um prefeito visionário. Legal. E também na chapa existem outros candidatos que também têm potencial? Sim, claro, sim. Existem vários candidatos aí, é natural que nesse momento todos os partidos indiquem candidatos para que componham, né, e façam aí uma sucessão. O prefeito Brambila tem intenção de fazer a sucessão, é óbvio. Então vários nomes aí estão pintando e eu me coloco à disposição, obviamente, para que, caso seja, a gente consiga fazer a sucessão. Como é que você vê o município de Araras hoje? Ele está completo naquilo que necessita ou ainda existe a necessidade de se fazer algo mais? Olha, sempre há necessidade do avanço nas políticas públicas. Muito foi feito nesse governo. Eu diria que a maior contribuição deste governo do prefeito Brambila é a mudança, o jeito de governar, né? O jeito de olhar para a população, governando para todos. Em todas as áreas houve ações, houve obras, houve avanços muito grandes e é claro que ao andar do tempo você precisa avançar e as coisas são dinâmicas. Então nós entendemos que, como falei, com toda essa experiência que eu adquiri durante esse tempo, atuo como secretário desde 2009, né, na área de planejamento urbano, passando a Secretaria de Governo também numa época, isso coloca aí em condições de participar, né, de todas essas ações, todas essas decisões. Então acredito que sim, temos que avançar ainda bastante em várias áreas. Quais são os maiores acertos desse governo? Olha, eu diria para você que várias coisas foram determinantes. Mas a principal, assim, que acertou realmente, não? Como diria, eu acho que... Na rede. Seria assim, o jeito de governar. Diria para você que o prefeito Brambila, ele teve olhos para todos, né? Houve políticas públicas que nunca antes houve em Araras. Então, política habitacional, política de saneamento, que há muito tempo não se investia em saneamento público, está sendo investido, muito bem investido pelo prefeito, avanços em todas as áreas. Então, eu diria para você que houve sim um acerto na mudança de governar. Esse, para mim, é o grande acerto do prefeito Brambila. A gente percebe que, nesse momento, por exemplo, em razão da crise política no país, a crise econômica, existe um descrédito muito grande por parte da população. E quando você pega um grupo ou alguma pessoa que você vai tocar sobre algum assunto político, já gera uma ojeriza, né? E aquilo normalmente faz com que você bata em retirada, né? Tudo que você poderia falar para uma pessoa, um grupo de pessoas, você acaba, né, retirando-se, pelo menos no tocante a esse assunto. Como é que você vê a credibilidade hoje dos políticos, né, já que você pretende se lançar? Entendo o seguinte, que existe sim uma grave crise política, uma grande rejeição da classe em si política, mas nós não devemos nos nivelar por baixo e nem deixar com que isso tome conta da nação e dos nossos governos. A população tem que entender que tudo que se conquista no município
é mediante a política, né? A construção de uma creche, ela vem pelos seus governantes. A construção de um posto de saúde, um hospital, ou qualquer que seja o avanço do município, ele é tratado nos bastidores políticos e no governo, que são feitos por políticos. Então, entendo que as pessoas de bem, as pessoas que têm essa vontade de colocar o coletivo acima do pessoal, colocar as coisas boas acima das más, tem que estar sim na política para que esse paradigma seja quebrado. Neste momento, o mais importante, no meu entendimento, é que as pessoas de bem e que têm a visão para o futuro de todos, do coletivo, da população em geral, têm que estar nessa vez na política. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Felicidades, né? E sucesso aí na sua empreitada. Eu agradeço muito a oportunidade, agradecer a Associação dos Engenheiros aí, a qual faço parte também como arquiteto urbanista, da diretoria também de lá. E é uma satisfação muito grande estar participando e um forte abraço a todos. Quero entregar para você aqui, ó, essa agenda do CREA e da Associação de Araras 2016. É um presentão para você. Eu agradeço muito, mais uma vez, a associação aí. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. O Felipe que trouxe todas as informações aqui em relação à área de arquitetura e também de urbanismo, né, do município de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Esse é o programa Facilita Araras, que agora traz o meu amigo aqui, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras, o Maxwell Colombini, que vem trazendo um Minuto Legal. Tudo bem, Max? Tudo bem, Santiago? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? O que nós temos hoje no Minuto Legal? Hoje nós vamos falar do livro de ordem. O que é o livro de ordem? O livro de ordem é uma resolução que tem, por lei, na resolução 1024, né? E o que ele diz? Que toda atividade que tem alguma coisa de execução, aquele profissional tem que emitir um caderno que tem que chamar livro de ordem, que está disponível na internet quando ele emite RT. Ele emite RT, ele faz o download desse documento. E para que é isso? Para ficar na obra, naquela atividade onde você está fazendo aquele serviço. Aquilo vai servir tanto para a fiscalização do CREA, como também uma garantia desse profissional quando ele pede, por exemplo, para um pedreiro, para um soldador, fazer uma atividade. Então é um livro de ordem, ele vai dar ordem e o rapaz, aquele profissional vai acatar aquela ordem, então ele vai ter uma segurança maior. E isso é muito importante porque o próprio contratante que está lá, o dono da obra, ele vai ver que tem um documento e ele pode até acompanhar a obra. Então ele é super importante, não só para a fiscalização, como a efetiva participação do profissional naquela obra, naquela execução. Legal, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Isso mesmo, até mais, nós vamos trazendo mais informações a você, telespectador. Legal, e a você a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau.